Hoje, o Filho Jesus, através do Espírito Santo presente no nosso coração, vai trazer uma revelação de Deus como Pai, porque esta foi a vontade e a missão do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então abra o seu coração para o Espírito Santo mostrar para você a figura de Deus como um Pai. Irmãos, mas por que Jesus veio com essa missão? Ninguém melhor do que Ele para trazer essa interpretação a respeito de Deus como Pai. Até então, todas as pessoas que sabiam da existência do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que o chamavam de Jeová e outros nomes mais, até então todos olhavam para Ele como um Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, todo respeito, mas sem a intimidade de um filho que pode olhar nos olhos de alguém e dizer: pai, ô paizinho, a situação é a seguinte, e aí contar a sua história. Ninguém nunca imaginou que poderia ter essa liberdade com Jesus, com o Pai, com Deus. E eis que vem o Senhor Jesus, e eu já disse aqui para os irmãos, que só uma única vez Jesus se referiu ao Todo-Poderoso Deus, chamando-o pelo nome Deus. Todas as outras vezes que a Bíblia menciona Jesus se referindo a Deus, Jesus usa a palavra Pai. Os irmãos acho que se lembram a única vez que ele disse: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Onde ele estava nesse momento, irmãos? Você se lembra? Na cruz. Naquele momento, quando Jesus estava na cruz, ele sentiu o peso do pecado da humanidade que estava sobre ele. E ele sentiu que quebrou a intimidade entre ele, filho, e o Pai. Então, naquele momento, ele fala: Deus, meu Deus. Mas fora daí, todas as outras vezes, Jesus dizia: Pai, meu Pai. A ponto de os estudiosos da época, os escribas, os fariseus, eles ficavam incomodados. Como que ele se chama de Filho de Deus? Como ele se refere a esse Deus que nós respeitamos todo, com essa intimidade toda de Pai, meu Pai? Irmãos, Jesus deixou nos seus dias todos os religiosos intrigados. E hoje, irmão, quando você sente que Deus é realmente seu Pai, e você começa a mencionar sobre Ele com outras pessoas, não, porque eu estava falando com o meu Pai. Alguém diz: como assim? Não, porque Deus é meu Pai. Eu não sei se já aconteceu com você, talvez possa acontecer, se você criar essa intimidade, começar a usar muito essa palavra, se referindo a Deus como Pai. Alguém pode dizer: escuta, você é petulante, hein? Por que você tem essa intimidade? O que você vai dizer? Não é porque eu sou um filho que ama o Pai, e Ele me dá a liberdade de chamá-lo de Pai. E a coisa mais gostosa é saber que eu tenho um Pai que me escuta. Eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Pai que atende às minhas necessidades, eu tenho um Pai que é rico o suficiente para suprir as minhas finanças, eu tenho um Pai que é poderoso o suficiente para suprir, para curar as minhas enfermidades, e Ele é aquele que resolve todas as coisas. Então, eu tenho essa liberdade. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, interessante que aqui lá em João capítulo 14, versículo 8, um dos discípulos de Jesus, Filipe, fez uma pergunta. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Observa que Filipe, quando ouviu essa resposta, ele ouviu algo que talvez fosse inusitado. Ô Filipe, mas por que essa pergunta? Eu estou aqui com você, por que você está pedindo para mostrar o Pai? Talvez Filipe dissesse: não, o Senhor é o Filho. O Senhor é o Filho. Nós queremos ver o Pai. Aí Jesus falou: você não entendeu. Eu e o Pai somos um. Eu não faço nada sem que o Pai concorde.
Eu não vim fazer aqui na terra a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Filipe, você não entendeu. Se você está me vendo, você está me ouvindo, você está vendo o Pai, você está ouvindo o Pai. Então, irmãos, o propósito hoje dessa palavra que Deus colocou oportunamente por ser hoje o Dia dos Pais, é entender que a missão de Jesus foi trazer uma revelação de Deus como Pai. E para isso, Jesus usa vários recursos, mas um recurso que eu quero explorar hoje aqui, está lá em Lucas capítulo 15, que é a parábola, é uma história que Jesus conta para mostrar que tipo de pai é Deus. Eu sei que todos nós aqui sabemos que Deus é Pai. Por que nós sabemos? Simplesmente, irmãos, porque nós nascemos de novo. E a Bíblia diz que nós não nascemos de pais humanos, espiritualmente nós nascemos de Deus. Amém? Então, falar para você que Deus é Pai talvez não faça muita diferença. Mas a palavra de hoje quer mostrar para você que tipo de Pai é Deus. É interessante que o inimigo tem procurado estragar a imagem de um pai humano aqui na terra, para justamente prejudicar o entendimento do Pai divino no céu. Cada vez mais pessoas entram em depressão, entram em frustração, cada vez mais as pessoas passam por situações em que o próprio pai faz alguma coisa em que traz um trauma na vida do filho. Aí quando nós temos que dizer para aquela pessoa, olha, Deus é Pai. Muitos já falam assim, se for igual ao meu biológico, estou fora. Mas Jesus falou, não tem nada a ver com teu pai biológico. Apenas é Pai. Apenas a palavra Pai é a mesma. Mas o propósito de Deus Pai é bem diferente do propósito humano. Então vamos ler lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. É bem conhecido esse texto dos irmãos. Mas hoje eu quero que você perceba a respeito dos dois filhos. Sempre que se lê esse texto, o enfoque é em cima do filho, que é pródigo, chamado de pródigo, porque ele saiu da casa do pai. Mas hoje eu quero mostrar para você que o irmão do filho pródigo tem tanto problema quanto o filho pródigo. E vamos lá. Capítulo 15 de Lucas, verso 11. Vamos ler. Me acompanha aí. Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Observa os detalhes que Jesus está colocando nessa história. Ok? Semelhança talvez não seja mera coincidência. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa,
Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta. E o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Eu queria orar com você para que você entendesse a situação dos dois, que é bem parecida, embora muitas vezes você possa pensar que não. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Espírito Santo, que inspirou o Senhor Jesus a contar essa história, porque Ele tinha um propósito, que cumpra esse propósito no nosso coração hoje, que possamos sair daqui com uma visão, com uma identificação de Deus como o nosso Pai de amor, que não importa as circunstâncias, não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o seu amor não muda. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender isso agora, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Ok? Bom, vamos resumir aqui um pouquinho a história para os irmãos entenderem. Eu confesso, irmãos, que lendo essa história, a gente tem duas emoções, né? A gente, às vezes, fica torcendo para um e contra o outro. Tá? Mas o filho mais novo, olha só, ele pede a herança antes do pai morrer. Naqueles dias, pedir a herança antes do pai morrer era desejar a morte do pai. Eu não sei se ainda hoje é assim, é? Ô velho, você não morre, então pelo menos reparte a herança em vida, eu quero gastar o que é meu. Mas aí o pai hoje tem uma resposta: não, a lei diz que enquanto eu não morrer, o que é meu, eu faço o que eu quiser com o que é meu, eu posso vender tudo, não dá nada para você. E pode mesmo, a lei diz, né? A não ser que provarem que esse pai é doido, interditá-lo juridicamente. Mas, irmãos, naqueles dias, parece que era meio assim também. Mas esse jovem, ele de repente cansou de viver ali nas regras da casa do pai. Ele cansou de viver na dependência. Ele parece que cansou do amor, do cuidado, do carinho do pai. Porque ele começou a conversar com amigos que começaram a contar que a vida lá fora da casa do pai tinha uns bailão do Noca. Não, isso é para os velhos. Tinha lá uns heavy metal, tinha lá uns rock and roll. O que mais? O que tem aí por aí? Vai, moçada, não precisa ter vergonha, não. Aleluia. Tem também, glória a Deus, né? Mas, irmãos, o que é que um jovem lá de fora chega e fala para um jovem aqui da igreja: escuta, você está perdendo. Você está perdendo. O que é que o diabo fala no coração de um filho que está na casa do pai, ouvindo o conselho do pai, está aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor? O que é que um jovem lá de fora vem e fala que muitas vezes ele leva da casa do pai um filho que o pai ama? Ele leva da igreja do Senhor Jesus um jovem que toca, que canta, que faz tantas coisas boas. De repente, cadê esse jovem? Está dando um tempo. Ok.
Naqueles dias, esse jovem foi dar um tempo e foi embora. E aí, irmãos, a história diz que ele gasta tudo e faz questão, Jesus faz questão de dizer que com orgias, com mulherada, não é nada diferente dos dias de hoje, os amigos são de monte, porque quem tem dinheiro tem amigo. Mas Jesus também faz questão de mostrar que quando acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos. E Jesus faz questão de falar que quando acabaram-se os amigos, acabou-se o dinheiro, acabou a diversão, ficou a situação de penúria, e aquele rapaz, para sobreviver, ele vai cuidar de porcos. Por que Jesus fala cuidar de porcos e não de ovelha, irmãos? Jesus é dono da história, ele conta a história do jeito que ele quer. Mas eu percebo que ele fez questão de falar que ele foi cuidar de porcos pelo seguinte: naqueles dias, para o judeu, o porco era o animal mais imundo. Judeu não criava porco. Então, quem estava criando esses porcos aqui, não devia ser judeu. Porque judeu não criava porco, não cuidava de porco. Jesus faz questão que a situação daquele jovem que saiu da casa do pai foi tão baixa, foi tão triste, que ele foi bater na porta de um porqueiro e diz: pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome, deixa eu cuidar desses bichinhos aí. E sabe por quê, irmãos? Intenção segunda, ou primeira mesmo. Eu vou meter a cara nessa lavagem, pelo menos o que comer aqui tem. Então Jesus faz questão de falar, ele baixou o nível mais lá embaixo. A ponto que se alguém que conhecia ele, conhecia o pai, poderia chegar e dizer: mas como é que um pai deixa um filho ficar numa situação dessa? Ou se alguém conhecesse o pai, conhecesse ele, chegava assim: rapaz, mas você é doido. O que você está fazendo aqui? Eu falei: então, consequência da minha liberdade. Muitas vezes as pessoas acham que é liberdade, mas esquecem que é libertinagem. Tem diferença, não tem? Liberdade é você poder ir para onde você quer, mas quando falta o bom senso, começa a libertinagem, porque a liberdade para fazer coisa pecaminosa, a liberdade para fazer coisas feias, é libertinagem. E isso traz consequência. Mas o diabo diz que é liberdade. Então troca um nome e atrai o peixe com o anzol, né? Então essa é a situação. Mas Jesus faz questão de dizer que quando bate o arrependimento no coração daquele jovem, naquele chiqueiro, ele decide voltar para casa. E a coisa mais linda que deixa intrigado quem está ouvindo a história é que o pai o recebe. É que o pai faz festa porque ele volta. O pai coloca o anel no dedo, que você viu. O pai dá um cartão de crédito. Esse negócio de colocar no anel no dedo, mas naqueles dias, o anel de um pai no dedo de um filho tinha um sinete, tinha uma marca. O filho podia comprar, carimbava ali com aquele sinete, e o cara mandava a conta para o pai pagava. Cartão de crédito. Esse rapaz volta para casa, Daniel, e recebe um cartão de crédito. Muita gente falou: mas assim vale a pena, hein? Ok, se você tiver um pai desse, experimenta, né? Só não sei se dá tempo de voltar para casa em alguns casos, né? Mas aqui deu. Então essa é a situação do primeiro filho. Você pode olhar e vai dizer: que sujeitinho, hein? Pelo amor de Deus, ser um cara desse é baixo demais. Mas aí alguém começa a ficar com pena do irmão do filho pródigo. Porque olha só, irmão, é um bom filho, trabalha para fazer o pai ganhar dinheiro, não é esbanjador, fica com ciúmes do irmão, porque o irmão gastou e ele estava ajudando a ganhar. Ele tinha um desejo de fazer uma festinha com seus amigos, mas ele nunca teve coragem de ir lá pegar um garrotinho, falar: pai, ó, esse aqui é por conta do meu trabalho, né? Então eu vou fazer uma festinha com meus amigos aí. Ele nunca teve coragem de fazer isso. Ele mesmo disse que ele nunca fez isso, mas que ele tinha desejo de fazer isso. Ele revela aqui que ele ficava com vontade. Tanto é que quando ele viu a festança com o filho, com o irmão gastador, ele foi lá cobrar o pai. Eu sempre quis fazer isso, nunca fiz. Agora esse teu filho, o senhor mesmo manda fazer? Isso. O que Jesus está mostrando sobre esse pai, irmão? Qual é o propósito de Jesus? Mudar a imagem de Deus para a imagem de um pai que faz uma extravagância dessa para receber de volta um filho perdido.
Amém? Amém? Agora fica pensando um pouquinho. Eu e você não éramos filhos perdidos? Era ou não era? A Bíblia diz que todos nós éramos inimigos de Deus. Não era só um filho perdido, era inimigo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando nos recebe, não foi porque nós éramos bonzinhos, ou fizemos promessa de ser bonzinho. Ele nos recebeu do jeito que nós chegamos, lá do chiqueiro. E Ele nos abraçou do jeito que aquele pai abraçou o filho. Mas, irmãos, é uma coisa revoltante quando você vê uma situação dessa do pai receber esse sujeito que não merece, e aquele que merece, o pai parece que não faz nem conta. Irmãos, eu não sei, mas eu acho que eu também, você também, ficaríamos um pouco revoltados. Você chamaria isso de, isso não está sendo justo. Quantos que acham que não foi justo? Eu sei que você está com vergonha de levantar a mão, né? Mas todo mundo, diante de uma situação dessa, a primeira coisa foi, não, esse pai não foi justo. Não foi justo. Ok, mas não importa, né? Agora, o que significa, irmãos, ser um filho de Deus? Ser um filho que volta para casa, ser um perdido. Significa que passou pelo processo de Jesus perdoar os nossos pecados, passou pelo processo de o Senhor pagar a nossa conta e nós não termos mais dívida diante de Deus, a ponto de nós podermos chegar diante de Deus, e agora a palavra de Deus diz que aos que nele creram, deles o direito de se tornarem. Quem sabe o endereço desse versículo? Aos que nele creram, deu-lhes o direito de se tornarem. É lá em João, capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória, né? Muitos creram nele, aos que creram, deles o direito de se tornarem filhos. Então, irmãos, Jesus é que nos deu esse direito de se tornar filhos. Então, é Ele que nos torna filho. Agora, quando você se torna filho, você se torna herdeiro. E o que é um herdeiro? Você pode dizer aí, seu irmão, o que é um herdeiro? O que é um herdeiro? É aquele que recebe tudo o que o pai tem quando o pai bate as botas. Herança. Morreu. Agora você não vai usar mais, porque no lugar que você vai não precisa disso, deixa que eu uso. Tá? Então, filho é herdeiro legítimo e fica com tudo que é do pai. Agora, Jesus pega e fala, vocês são filhos e herdeiros com Cristo. Irmãos, isso não é uma situação privilegiada para nós? Herdeiro, filho e herdeiro com Cristo. Ok. Tudo por quê? Porque Jesus nos torna filho. Agora, se nós nos fomos tornados, porque não era filhos, você não acha que nós temos que aprender alguma coisinha do nosso relacionamento com esse pai, que até então era só um Deus, era só um Deus distante, poderoso, papapá. Mas de repente você confessa Jesus numa reunião, no 2 a 2 ali, ou aqui na igreja, de repente alguém diz para você, olha, agora você é meu irmão, te dá um abraço gostoso. E você volta para casa pensando nisso, mas que coisa é essa? Muitos pensam, irmão, que quando aceitam Jesus, estão entrando para uma religião cristã. Agora eu faço parte dos crentes. Irmãos, não é bem assim, mas é assim também. É assim quando você percebe que quando você aceita Jesus, você precisa andar no meio de gente que tem Jesus. Você precisa andar no meio de gente que conhece o Pai para contar algumas coisas a respeito do Pai. Porque agora esse Pai, Deus, você não sabe uma porção de coisas sobre Ele. Você tem uma porção de conceitos errados sobre esse Pai. O diabo faz questão de esconder a verdade sobre Deus como Pai. E faz questão de mostrar a legalidade da lei desse pai, que não é para nós, é para qualquer pessoa. Mas os seus filhos estão debaixo da sua lei, mas uma coisa maior ainda do que a sua lei, é o amor dele para nós. E sabe de uma coisa mais linda ainda? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, de verdade, brota no nosso coração um amor por Deus, que quando você vai fazer alguma coisa, que você lê na Bíblia, a Bíblia diz que, olha, Deus não gosta disso, você fica constrangido.
No começo da carreira cristã, muitos ainda fazem porque é força do costume. Muitos ainda, de repente, vão lá no chiqueiro comer uma comidinha porque ele ainda não percebeu que agora ele pode sentar na mesa do Pai. Ele ainda não acreditou que o Pai o perdoou de verdade. Ainda mais quando o irmão dele, o irmão do filho pródigo, vem com críticas, vem com acusações. Já se viu cara de pau? Você viu o que você fez? Gastou a fortuna do pai. Agora você chega aqui e você quer sentar no primeiro banco, na janelinha, dá tchauzinho. Tem ou não tem gente assim, irmãos? Cara, se enxerga. Até outro dia você estava aí no prostíbulo, agora você vem com essa de santarrão aí. Lembra quem você foi, o que você já fez? Aí você tem que responder, por que eu tenho que lembrar o que eu já fui, se Deus disse que esqueceu o que eu já fui? Por que você vem me lembrar que eu tive no chiqueiro, se o pai diz que eu não estou mais lá? Ele pôs um anel no dedo, botou uma roupa limpa em mim, mandou sentar na mesa dele, comer o banquete dele. Por que você tem que me lembrar do tempo que eu estava lá na porcaria? Mas o irmão do filho pródigo, por causa de ciúmes, fez isso. Ele faz isso. Então, meu irmão, fica esperto, porque o Espírito Santo quer que cada dia você cresça no seu relacionamento com o Pai. Tudo que você tiver de dificuldade, você leva para o Pai. Tudo que você tiver de medo, você conta para o Pai. Tudo que você tiver de ansiedade, você fala com o Pai. Apertos, dificuldades. Irmãos, quando você sabe de uma notícia ruim, você não tem que ficar com medo falando para as pessoas. Você vai lá no teu quarto, fica quietinho e fala, Pai, que bom que o Senhor me escuta. Que bom que o Senhor me ama. Que bom que está registrado na Bíblia um tipo de pai desse que Jesus mostrou, que não leva em conta os erros passados, mas faz questão de abençoar o tempo presente e tem um futuro maravilhoso preparado para você. Fala para o irmão, Deus tem um futuro lindo para você. Mas fala assim de novo com convicção. Deus tem um futuro maravilhoso para você, aleluia. E sabe, irmão, por causa disso, ele começa a preparar algumas coisas, alguns banquetes. Sabe, irmãs, isso que a pastora falou aqui é um banquete para as irmãs, viu, irmã? Faça a sua inscrição se você não fez. Está acontecendo, começou a semana, né, Ruth? Casados para sempre. Não dá mais para fazer inscrição, a turma fechou, né? Mas quando abrir de novo, você vai entender que é Deus preparando algo para abençoar o teu relacionamento conjugal. Porque, irmão, ninguém sabe viver uma vida de casado. Muita coisa nós temos que aprender. E o aprendizado, muitas vezes, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Eu costumo brincar, né? Deus usa às vezes o método auditivo, quando a palavra chega, fala. Mas às vezes ele tem que usar o auditivo. E aí a gente escolhe, né? O importante é que os dois funcionam. Tá? Se você aprendeu só porque ouviu a palavra, obedeceu, evitou o sofrimento, nada ardeu. Mas cabeça dura, você tem direito de ser, eu também. Eu sei que muita coisa eu já aprendi apanhando, mas glória a Deus que eu aprendi. E eu não quero mais apanhar, porque a lição já foi suficiente, amém? Então, olha só. Ser um filho salvo é ser colocado numa posição. É ser colocado numa posição. Interessante que muitas vezes, a ideia que nós temos é que nós estamos sendo colocados numa associação de gente boa. Uma igreja. Nós estamos, parece que, querendo entrar para um clube, porque as pessoas, a primeira pergunta que alguém faz quando ele aceita Jesus e nós o convidamos para vir para a igreja, ele fala assim, mas eu preciso aprender as doutrinas, eu não sei nada. O que ele está dizendo? Eu preciso aprender as regras lá, como é que vocês fazem, o que vocês fazem, como é que é lá, entendeu? As pessoas ficam preocupadas com um procedimento. Maneira de agir diferente, vai que eu não goste. Roupa diferente, vai que eu não goste. Costume diferente, vai que eu não gosto. Aí ele vem com aquela... Escuta, lá na tua igreja, as irmãs podem raspar as axilas? Claro! Se não raspar, nós vamos achar ruim. As irmãs podem passar um perfuminho? Claro! Se não passar, nós vamos achar ruim. Cadê os maridos aqui?
Então, as pessoas, quando vêm para Jesus, a primeira coisa que passa na cabeça dela é procedimento, é doutrina, é como que vai se comportar lá. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós temos que saber, o que eu posso fazer por gratidão para agradar esse Pai maravilhoso, que apesar de eu ter feito o que fiz, Ele hoje se esquece e me ama e quer me ajudar. Glória a Deus. Lá em João 14:31, nós encontramos um versículo onde Jesus diz que Ele fez o que agradou o Pai. O que Ele fez? João 14:31 diz: o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Por que Jesus está dizendo? Eu faço tudo o que Ele manda. Por que é que Jesus está dizendo? Eu faço tudo o que o Pai manda. Por quê? Você lê o versículo? Está projetando lá? João 14:31. Faço tudo o que Ele manda, por quê? Porque eu amo o Pai. Irmãos, quando você ama, você faz até coisa ridícula. É ou não é verdade? Quando você ama, para dar um presente para quem você ama, você gasta até o que não tem. Depois paga em parcelas. Por causa do amor. Mas agora experimenta uma pessoa que você não gosta. E é o aniversário dele. Você, às vezes, nem vai no aniversário, nem posta no Facebook ali um comentáriozinho, parabéns, viu? Nem manda um zap, muito menos vai dar um presente, que é isso. Por quê? Não gosta do cara. Mas quando gosta, faz declaração no jornal. Eu não sei se ainda tem, mas muitos anos atrás tinha um tal de um carrinho de som que encostava no dia do aniversário na porta, tocava um alto-falante, gritava o nome da pessoa, todos os vizinhos falavam: "Ê, mico, hein? Ê, mico, hein?" E o cara saía lá de dentro morrendo de vergonha, né? Porque alguns faziam baixaria, né? Coisas ridículas. Mas por quê, irmão? Quem mandou, quem pagou, queria agradar, lógico. Lógico, né? Tem gente que ainda faz isso hoje? Não, levanta a mão não. Então, Jesus disse: eu faço o que faço, porque eu amo o Pai. Aí lá em Mateus capítulo 5, verso 6, nós temos que aprender a fazer a vontade do Pai. Olha Jesus dizendo: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Por quê? Ele as deixará completamente satisfeitas. Feliz quem tem vontade de fazer a vontade de Deus, porque vai ficar satisfeito. João 3:21, Jesus diz: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, quando você faz a coisa que Deus agrada, você não tem o que esconder. Se alguém ficar sabendo, você conta até mais detalhes, porque você fez aquilo que agrada a Deus. E se alguém não se agradar, você faz assim, ó: estou pouco ligando, o pai está contente, problema seu se não gostou. É ou não é? É ou não é? Quando você ama a Deus, não importa se o que você faz é ridículo, você faz por amor. Jesus falou: eu vim fazer aqui a vontade do Pai. E olha, irmão, chegou um momento que Jesus pagou caro. Chegou um momento que Jesus fala: Pai, passa de mim esse cálice. Você falou: pior que eu não vou passar. E não é porque eu não te amo, não. Eu te amo demais. E sabe por que você vai passar por isso, Jesus? Porque depois que você passar por isso, toma essa palavra para você, irmão. Sabe por que Deus deixa você passar por certas situações em que você tem que se humilhar, passar vergonha, as pessoas te criticar, mas você tem certeza de que o que você está fazendo, Deus está se agradando? Sabe por quê? Deus vai te promover depois. Se Deus tivesse passado o cálice de Jesus, hoje Ele não estaria sentado à destra do Pai, com a autoridade que Ele tem,
de em cima no céu, aqui na terra e debaixo da terra, todos se prostram diante dele. Por quê? Ele pagou o preço da humilhação, mas ele fez o que agradou a Deus. Mas eu fico triste quando tem alguém que diz, olha, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu, não mexe comigo, você não sabe com quem está mexendo. Eu fico triste quando eu ouço alguém dizer isso, e ele tem um rótulo de Filho de Deus. Eu fico pensando, esse vai ter que ir para o chiqueiro, meu Deus do céu. Esse vai ter que ser quebrado, moído, porque quando ele voltar, ele volta transformado. Aí o Pai faz festa com ele. Então Jesus falou, os que vivem de acordo com a vontade do Pai, eles têm as suas ações feitas de acordo com a vontade do Pai. João 4,34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Eu quero chamar um pouquinho assim a sua atenção para essa situação. Jesus, o que ele diz aqui? A minha comida, eu me alimento de fazer aquilo que agrada a Deus. Que alimento é esse, irmão? Espiritual, emocional. É aquela sensação gostosa de saber que aquilo que você está fazendo, o diabo está vendo, não está gostando, mas não tem problema. Porque ele não pode fazer nada contra você quando você faz o que Deus mandou. Porque qualquer coisa você corre para o braço do Pai e o Pai te protege. Amém? Então, quando você faz o que Deus manda, fique tranquilo. Agora, Jesus mostra os dois tipos de filho que podemos ser. Bom, podemos ser como o filho pródigo. Tem liberdade, irmão, para ser? Alguém aqui sente que você pode ser como o filho pródigo? Pode ou não pode? Pode. Você acha que se você for como o filho pródigo, o pai vai te jogar fora? O pai vai te deixar, quando você voltar para casa, ele não vai te receber? Por que Jesus conta essa história? Esses dois rapazes, a sorte, a bênção deles, é que eles eram filhos de um pai que tinha amor. E Jesus está dizendo, olha, eu vou conectar vocês ao meu Pai que me ama. E vocês vão sentir amados por Ele, como eu sinto amado por Ele. Amém? Então, queridos, se por acaso o diabo enganar a um de nós, como enganou esse filho, e você resolve fazer o que esse rapaz fez, nunca se esqueça aí, olha para cá. Eu estou falando isso com seriedade, porque o diabo vai tentar fazer, e às vezes ele consegue fazer, distanciar um filho do pai, colocar um filho no chiqueiro dos porcos. Mas lá no chiqueiro dos porcos, você tem que se lembrar dessa história. Até lá, o amor do pai está sobre você. Ah, mas o dia que eu vou voltar tudo arrebentado, fedorento. Bom, o pai vai dar um conserto no que pode. Amém? Ali o problema era a fome, tinha comida. Ali era o problema uma roupa suja, tomou um banho. Ok? Ali era o problema a pobreza, está lá um anel no dedo, cartão de crédito. Ok? Mas outros problemas, talvez, se o filho tivesse perdido uma perna, o pai não ia dizer, não, se isso daqui com duas pernas, agora você volta com uma perna só. Não, você não é meu filho, coisa nenhuma. Você acha que o pai faria isso? Não, meu filho, você está manqueta aí, vamos botar uma perna biônica. E você vai disputar a maratona. Esse é o Pai que ama, esse é Deus. Esse é o Deus que o Senhor Jesus está apresentando para eles e para nós hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Fala assim, esse é o meu Pai. Irmãos, então, para ser igual ao filho pródigo, é facinho, é só se deixar as pessoas te influenciar. Agora, nós podemos ser como o irmão do filho pródigo? Isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Por quê? Vamos ver quem que é ele. Bom, primeira coisa, ele não saiu da casa do pai, positivo para ele. Mas ele não tinha um coração ligado ao pai. Por que eu posso dizer isso?
Qual era a vontade do pai que ele devia ver todo dia? O pai todo dia saía na porta e devia ficar lá olhando ao longe, lembrando, o meu filho que está aqui, eu sei, está trabalhando no campo, mas o meu filho que foi embora, onde será que ele está? Irmãos, quantas orações esse pai deve ter feito para esse filho? Senhor, tu sabes onde está o meu filho, protege. Irmãos, quantos pais e mães hoje fazem isso para os seus filhos? Eu te incentivo, continue fazendo. Continue orando por aquele que você ama, mas que está hoje no engano do inimigo. Porque Deus, o Pai, vai atender a sua oração. Vai estender a sua mão sobre ele, aonde estiver. Vai protegê-lo. E se ele voltar para casa só sujo, dá um banho. Mas se ele voltar para casa mancando, vamos consertar o estrago. Amém, queridos? Vamos adaptar a vida dele. Ele vai ser feliz na casa do Pai de novo. Agora, a maioria de nós evita ser como o pródigo, mas acaba sendo como o irmão dele. Por quê? Eu quero mostrar rapidamente 3 afirmações dele, que ele mesmo diz com a boca dele, que nós acabamos também fazendo como ele. A primeira está lá em Lucas capítulo 15, verso 29. A primeira afirmação dele é: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos. Irmãos, essas afirmações, que são 3 aqui que eu destaquei, elas resumem o falso pensamento que mantém muitos crentes atolados na religiosidade. Entendeu? Esses 3 argumentos que o irmão do filho pródigo vai apresentar para o pai, muitas vezes nós usamos, e isso nos atola ainda mais na religiosidade. O primeiro deles é: tantos anos que trabalho como um escravo. O que ele pensava, irmãos? Que se ele fosse um escravo, o pai ia gostar mais dele. Uma forma de agradar o pai é servindo o pai. Existe um teste aí de descobrir na personalidade o que as pessoas é, né? E um deles, irmãos, a pessoa é caracterizada porque ela gosta de serviço. Se você apresenta para ela um trabalho, um serviço, você serve um copo d'água, você faz alguma coisa por ela, ela fica tão feliz. Tem outros que gostam de ganhar presente. Você chega a dar um presentinho para ela no dia do aniversário, nossa, ela te considera demais. E vai por aí, né? Não vou dar aula de psicologia, porque nós temos a doutora Josiane aí, que qualquer dia pode falar sobre isso, né? As características da personalidade. Mas olha só, esse rapaz aqui, pelo jeito ele era do tipo assim: se eu estiver trabalhando para o pai, estou com a bola cheia. Se eu estiver fazendo uma obra para Deus, eu estou com tudo. Eu estou com tudo. Agora, o mais moço, irmãos, o que ele pensava? O mais velho pensava: se eu fizer o que agrada ao pai, estou bem. E o mais moço? Agora que eu não fiz o que o pai queria, eu estou perdido. Quem sabe ele demorou para voltar para casa, porque ele tinha também o mesmo pensamento do outro irmão: serviço. Se eu faço o que o pai gosta, eu estou bem. Se eu faço o que o pai não gosta, então eu não posso nem me dignar a ser chamado de seu filho. Isso ele disse. Quando ele disse isso, olha, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Ele mostra que o pensamento dele era: o pai só gosta de quem trabalha. Eu não trabalhei, eu esbanjei, o pai não gosta mais de mim. Irmãos, isso é característica de pensamento religioso. Quando você pensa em agradar a Deus e você pensa que você precisa fazer alguma obra de caridade, dar alguma esmola, fazer algum sacrifício e sei lá, tantas coisas que vem na nossa ideia de fazer, não, eu preciso fazer porque isso agrada a Deus. Então, você tem o pensamento do irmão do filho pródigo e o pensamento também do filho pródigo, porque os dois têm a mesma ideia: se eu agrado, eu tenho; se eu desagrado, eu não tenho. E aí Jesus faz questão de dizer: o pai que eu apresento para vocês não é desse jeito.
Uau! O que isso diz para você? Se você consegue agradar, você é filho. Se você não consegue agradar, você continua sendo filho. Amém, irmãos? Isso conforta seu coração? Isso quebra alguns tabus? Se você está agradando, bênção tua, porque você está na casa do Pai sendo protegido, está sendo abençoado, está sendo livre de todo aquele sofrimento. Mas se você caiu no buraco, o Pai está lá, torcendo para você sair. Quando você chegar na presença, é filho do mesmo jeito. Só que vai ter que tomar um banho e vai ter que resolver algumas questões, mas vai para a mesa do Pai. Aleluia. Atente para uma verdade. Nós não fomos feitos para trabalhar para Deus. Então não acalente esse pensamento de que se trabalha tem, se não trabalha não tem. Isso é pensamento de trabalhador que quer salário. Trabalhei e ganho, não trabalhei não tenho o que reclamar. Isso é pensamento que nós temos falado para os irmãos. Deus não é assim. Não fique fazendo obra para merecer, porque Deus não paga pelo merecimento. Deus retribui pelo relacionamento. O filho pródigo voltou para casa e aceitou ser abraçado pelo pai. O irmão dele, irmãos, está ali e não quer nem entrar na festa do irmão. Então ele não entendeu o coração de amor do pai. Ele preferiu ser crítico, dar uma dura no pai, chamar o pai de injusto, mas ele não quis. Por quê? Porque ele também gostaria de ter uma festa daquela, mas ele nunca teve. Por quê? Porque ele esperava que ele ia chegar no ponto de aí sim chegar no pai e falar: pai, ó, é o seguinte, vou fazer um churrasquinho aqui, queira o senhor queira ou não, eu vou fazer porque eu tenho direito, ok? Eu já fiz aquilo, já te dei tanto lucro, então agora, ó, o senhor gosta ou não gosta? Eu tenho direito, eu estou tomando posse, amém? Ele achava que ia chegar nesse ponto, mas como ele nunca achou que tinha chegado, ele nunca teve coragem de falar: pai, eu queria fazer um churrasquinho esse fim de semana, posso pegar um cabritinho lá? O pai ia falar: claro, meu filho. Puxa vida. Ele só ficou sabendo disso no dia que o irmão volta, e sem merecer o pai faz uma festança. Oh, irmão, esse é o nosso pai. Você não merece, e ele faz festa com você. Dá glória a Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu não estou conseguindo explicar. Mas essa palavra, quando eu li sobre essa ótica, tocou tanto o meu coração, mas às vezes eu não consigo passar. Uma outra coisa. Segunda frase dele: eu nunca desobedeci a uma ordem sua. Está lá em Lucas 15, 29, né? Com essa frase ele revela: para agradar o Pai, é preciso guardar regras e normas. Você tem que conhecer todos os 10 mandamentos e guardar todos, senão você não agrada o Pai. E aí, irmãos, como nós sabemos que ninguém conseguiu, nunca vai conseguir, e aquele que tentar conseguir está desprezando a obra de Jesus, porque Jesus morreu na cruz justamente porque o homem ficou tentando guardar as leis de Deus, quando Deus falou: basta, ninguém consegue, mas o meu filho Jesus vai conseguir. Jesus conseguiu, Deus falou: agora basta, todos aqueles que nele crê serão salvos. Amém? E aí, irmãos, ou alguém diz que é salvo por essa graça maravilhosa, mas ele tem na cabeça que se ele quebrar um dos mandamentos, ele está frio. Ele não pode mais orar, ele não pode mais... Irmão, tem igreja que tira da comunhão, da celebração da ceia, pessoas, porque alguém diz, ele está em pecado. Então a ceia nesse lugar é a ceia dos dignos. Não é a ceia que Jesus deixou. Amém, queridos? A ceia que Jesus deixou é todo aquele que crê que Ele é o Senhor e Salvador, todo aquele que entrega a sua vida para Ele, deve comemorar a vitória dEle para conquistar esse direito de nós sermos filhos que senta na mesa do Pai, mesmo que você venha de um chiqueiro. Amém? Dá glória a Deus. Vocês não sabem como me incentiva. Aleluia! Então, o irmão do filho pródigo pensava: eu jamais desobedeci uma ordem tua, e o Senhor foi injusto comigo. Tá? Agora, olha o que Deus quer de nós hoje. Lá em 1 Tessalonicenses, o que está escrito? 1 Tessalonicenses 4:3. O que Deus quer de vocês é isto:
O que ele quer? Você está lendo lá? 1 Tessalonicenses 4,3, o que é que Deus quer de vocês é isto, que sejam, pode ler comigo, irmão? Completamente dedicados a Ele. Isso é o que o Pai quer de nós, dedicado a Ele, livre da imoralidade. Por quê? Para evitar o nosso sofrimento. Amém, queridos? É isso que Deus quer. Outra coisa, 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. Agradecidos. Pelo quê? Pelo que você recebeu de graça, sem merecer, presente. Então, irmãos, o engano desse irmão do filho pródigo é que ele nunca desfrutou da herança do pai, porque ele não se sentia qualificado. Quando você não se sente qualificado, você não tem coragem de reivindicar alguma coisa para você. Você se sente baixo, sujo, inútil, então você diz, quem sou eu para merecer? Eu tenho mandado muitos versículos aí para muito tipo de gente. Os irmãos sabem que eu mando para crente e para não crente. E eu tenho observado algumas respostas, né? Então muitas vezes vem lá um assim, estou fazendo tudo para merecer, mas não está fácil. Eu falo, esse ainda não conhece a graça. Porque o dia que ele conhece a graça, ele sabe que não é porque ele faz por merecer, é porque ele busca um relacionamento de intimidade com o Pai. Aí ele pode sentar na mesa do Pai. Terceira e última para a gente encerrando. O pessoal do louvor pode vir para cá? Ele disse, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos. O Senhor nunca me deu. Olha só, o pai acaba sendo culpado, segundo essas palavras. É culpa do Senhor. Eu trabalho, meu Senhor nunca chegou e falou, filho, está na hora de você fazer um churrasquinho com os amigos, pega lá. O pai nunca. Ele falou, o Senhor nunca falou isso. E qual foi a resposta do pai? Filho, tudo que é meu é teu, está tudo aí. Você não fez porque você não quis. Não, o Senhor que não me deu. Mas como que eu não te dei? Eu nunca proibi. Tudo que é meu é teu, toma posse. Irmão, tem tanta coisa que Jesus conquistou para nós e nós não tomamos posse. Não está entendendo? Tem muita doença que você prefere tomar remédio do que pedir para Deus te curar. Tem muito problema financeiro que você prefere arrumar mais um emprego para acabar com o teu tempo, a tua hora de descanso, do que pedir para Deus fazer o milagre de você arrumar um trabalho que pague melhor. Você não acredita que Deus pode te dar um outro trabalho que te pague mais, mas você fala, mas se eu trabalhar de noite também, aí eu vou ganhar mais. Então você está na força do braço. Aí você fala, Deus, por favor, está difícil. Está difícil, você nunca pediu para mim. Você, em vez de pedir para mim, você vai para os teus recursos. Ok? Vocês não estão entendendo? O que Jesus está dizendo para nós? O irmão do filho pródigo era tão problemático quanto o filho pródigo. Um porque esbanjou, o outro que não desfrutou, que não se sentia digno, não se sentia merecedor. Eu desafio você, irmão, comece a falar com o Pai sobre todas as suas necessidades. E quando vier aquele pensamento maligno de que você não merece, você fala, mas eu conheço a parábola que Jesus contou, daquele que não merecia, mas recebeu uma festa. E eu não entro nessa. Eu conheço o Pai que tenho. Você podia ficar de pé, irmão? Meus irmãos, Jesus veio para nos revelar a verdadeira imagem do Pai. Nessa noite, deixa o Espírito Santo te convencer. Aquele que você chama de Deus, prefira chamá-lo de Pai. Porque o direito que o Senhor Jesus nos deu de chamar o Todo-Poderoso de Pai, dá uma conotação de intimidade entre nós e Ele. No momento que você experimentar nas suas petições, ao invés de falar, Deus,
Você fala, ô Pai. Eu quero desafiar você para você ver que o teu coração se sente diferente. Pode ser que no princípio você vai sentir a falta do costume, a falta da intimidade. Mas lembre-se que Jesus deu a vida dele para nos dar o direito de sermos filhos. E Jesus contou essa parábola para mostrar para nós que nós somos filhos não apenas por direito de herança para um dia receber e ir para o céu. Não. Jesus disse, enquanto eu não volto buscar vocês, eu quero que durante toda essa vida que vocês vão levar na terra, como Ele levou, eu quero que você, em cada momento difícil, você busque intimidade, resolva a tua situação falando com o Pai. Se lembrando dessa passagem, que o Pai, Ele não está olhando pelos méritos, Ele está olhando pela intimidade que você tem com Ele. Eu queria que nós orássemos agora e que a sua oração fosse essa: Senhor, eu quero mais intimidade contigo. Baixe sua cabeça, comece a falar com Deus. Irmãos, uma das coisas que o filho pródigo tinha era a humildade, era reconhecer que ele era amado no momento em que o pai o abraçou e o beijou. Mas uma coisa que também o irmão do filho pródigo percebeu é que ele estava com o coração cheio de mágoas. E as mágoas poderiam ser contra o irmão que estava recebendo sem merecer, mas eu creio que também ela poderia ser contra o pai, que aparentemente ele estava sendo injusto. Irmãos, quantas vezes nós podemos pensar que a igreja do Senhor Jesus nos trata de forma injusta? Quando eu falo igreja, eu falo os irmãos. Quantas pessoas às vezes acalentam tristezas e mágoas, porque no meio da igreja tem alguém recebendo e ele não está recebendo. A irmã Karina sentiu um desejo de trazer uma palavra. Eu creio que é de Deus o que Ele colocou no coração dela. E eu estou pedindo que você compartilhe com a igreja o que Deus falou contigo, irmão. A paz. Aqui no informativo, a palavra, o pastor citou um versículo em Mateus 5:6 que fala: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles as deixará completamente satisfeitas. Amém? E algo que Deus tem falado ao meu coração desde ontem, a ponto de pensar nisso constantemente. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque às vezes a gente carrega uma bagagem que não é nossa, que não nos pertence devido a uma mentira que a gente acredita. Às vezes a circunstância mostra uma coisa e você absorve aquilo para você de forma errada, porque você está sendo enganado. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E como igreja, pedir para Deus tirar toda mentira que foi lançada sobre nossa mente, sobre o nosso coração. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui nesse lugar. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Pedimos, tira toda mentira. Tira tudo aquilo que tem barrado o nosso olhar para com a Tua igreja. Não com as pessoas, mas como igreja. Abra sua boca e repete assim comigo: Espírito Santo, me mostre agora toda mentira que eu acreditei sobre Tua igreja. Eu não quero fazer parceria com essas mentiras que travam minha vida, que me impedem de me conectar intensamente com o Senhor. Espírito Santo, me faz ver
o quão bom é me conectar contigo. Eu libero agora sobre a minha vida todo engano, toda mentira, toda visão distorcida, para viver o melhor do Senhor para mim. Continue orando aí no seu lugar. Peça para Ele, e conforme Ele vem trazendo na sua mente coisas que você acreditou sobre a igreja, a instituição igreja, você vai pedindo perdão para Ele. Espírito Santo, me perdoa pelas vezes que eu não acreditei na igreja, que eu não acreditei que havia um propósito nela. Perdão pelas vezes onde eu desonrei as vidas que estavam aqui. Perdão pelas vezes onde eu não depositei a confiança na tua direção. Perdão pelas vezes onde eu me conduzi a murmurar, a me conduzir a reclamar sobre o que estava sendo me oferecido. Espírito Santo, nós pedimos perdão e pedimos, vem estabelecer um tempo de honra, um tempo onde nós honramos a tua presença, onde nós honramos estar com o Senhor e com as pessoas que o Senhor colocou para caminhar com cada um. O Senhor determina o tempo de cada um, Deus. O tempo é teu, as vidas são tuas, o caminho é teu. Mas nós não queremos ser aqueles que carregam espinhos. Nós queremos ser sementes, Deus. Sementes que frutificam, sementes que geram. Nós colocamos nossas vidas vulneráveis agora. Nós somos vulneráveis a Ti, Espírito Santo. Pode fazer a Tua obra. E venha, Senhor Deus, completando sobre a vida de cada irmão agora que tem recebido a Tua direção, que o Senhor tem trazido coisas na mente agora. Venha selar isso, Deus. Lançamos fora toda mentira, lançamos fora todo